Não deixaremos o professor Trevisan esperando. Professor, mais uma vez peço desculpas com relação à interrupção. Seguimos aqui nessa conversa para falarmos um pouco sobre o que aconteceu na Rússia. A queda de um avião próximo a Moscou estaria a bordo, segundo o governo russo, o líder do grupo de mercenários Wagner, e aí, portanto, a confirmação da morte dele. Como relembrava há pouco com o senhor, manifestação de Joe Biden, ele foi questionado quando saía de um estúdio de Pilates, estava ali praticando exercícios físicos e foi questionado pela imprensa. E o que ele disse foi: não tenho detalhes, porém não me causa surpresa. E eu lhe questionava se a reação de Biden, ela resume uma reação mundial. Não há dúvida, né, Carol? Sem dúvida nenhuma, porque, vamos retomar, né? A Priscila comentou de 38 assassinatos em 3 anos, desde 2017, e na última semana, não é, 2 generais, não é, Gennady e Surov, foram mortes após curta enfermidade. Não é? As 2 famílias fizeram a mesma declaração para o correspondente do New York Times. Nós não sabíamos que eles estavam doentes, nós sabíamos que eles estavam presos. Né? É essa a realidade. Né? Não há dúvida alguma que fazer oposição a Putin na Rússia é uma operação de altíssimo risco, não há dúvida alguma. Né? E pela dinâmica de jogo de poder de Vladimir Putin, professor, o que esperar do desfecho desse caso? O líder russo, por exemplo, admitiria um ataque caso o tenha feito como uma demonstração de força? Esse é o ponto, né? Talvez o que mais a imprensa ocidental vai ficar surpresa, não é? E a Priscila levantou que a imprensa russa silenciou, né? É investigar melhor as relações de Prigozhin com o próprio Putin. Se nós olharmos essas relações com alguma cautela, nós vamos observar que as carreiras de ambos, né? Um como empresário muito bem sucedido em negócios, primeiro alimentares, e olha que curva, hein? Ele muda de ramo direto para a guerra depois da invasão da Crimeia. Né? E a própria carreira de Putin. Só para lembrar, ambos, o Prigozhin era um ex-presidiário, ele não assistiu à era Gorbachev porque estava durante 9 anos preso. Quando chega a era Yeltsin, ele abre um pequeno restaurante e esse pequeno restaurante muito rapidamente se transforma num restaurante de luxo porque recebia o prefeito de São Petersburgo praticamente todos os dias. Com um detalhe, o prefeito de São Petersburgo, lá no perdido ano de 1994, tinha um agente de segurança que sempre o acompanhava, Vladimir Putin. Quando nós olharmos a carreira de Prigozhin e a carreira de Putin, há muitos pontos em comum. A imprensa ocidental, quando revelar isso, com mais detalhes, nós vamos ter uma ideia melhor de que não é só o grupo mercenário, como o Lorival avançou ontem com muita clareza, está muito longe de ser o único grupo clandestino, o único grupo que faz guerra por procuração na Rússia. Esse caso ainda tem muito a ser investigado. E há essa questão, professor, o grupo de mercenários, ele teve para a Rússia um papel relevante na conquista do território ucraniano, na invasão do território ucraniano. Por mais que depois daquela tentativa de rebelião, a maioria dos mercenários tenha oficialmente migrado para a Belarus, a morte do líder do grupo tende a mudar a dinâmica do conflito? Não, de forma nenhuma. Né? A dinâmica do conflito está consolidada e, na verdade, o que aconteceu? O conflito central do grupo Wagner é com a estrutura oficial do exército russo, é com o Shoigu, é com o Ministério da Defesa. Né? Eles queriam fazer uma guerra particular desobedecendo planos estratégicos do Estado-Maior russo. Esse era o ponto. Né? A gente precisa ter sempre presente que guerra tem 2 significados, sempre. Guerra tem o significado de eliminar o inimigo, mas tem um segundo significado, de fazer bons negócios. Guerra sempre quer dizer bons negócios, sempre. De alguma forma, o grupo Wagner fazia bons negócios com a guerra da Ucrânia, com compra de armas, venda de armas, uma série de situações. Esse processo, o exército russo
tentou, de certa forma, manter sob controle. O conflito era exatamente esse. Né? Nós temos que lembrar que o Grupo Wagner não é só um agente, ele não agia apenas na Ucrânia. Nós temos que lembrar que o Grupo Wagner era um dos principais elementos de política externa da União da Rússia. Esse é o ponto. Né? Na África, por exemplo, e mesmo no sudeste da Ásia, o Grupo Wagner agia em governos autocráticos na proteção direta do ditador. Isso é o ponto. O Grupo Wagner fazia muito dinheiro, ganhava muito recurso com esse formato. Eu vou dar um exemplo muito concreto e muito próximo da nossa memória. O golpe no Níger, agora, que é na região do Sahel, é uma região importante, próximo do deserto do Saara, que divide a África Islâmica ao norte e a África cristã mais ao sul. Quando nós olhamos para esse golpe, nós vamos ver que o Grupo Wagner está diretamente envolvido na proteção dos generais golpistas. Olha que situação. O Grupo Wagner é um elemento essencial de política externa, é um instrumento de política externa da Rússia. Isso precisa ficar claro para que a gente entenda a importância e a relevância dele. Se não fosse isso, o Prigozhin, a última foto de Prigozhin é exatamente em um cenário africano. Né? Ele se disse presente na África exatamente para garantir esses negócios do grupo. Professor Leonardo Trevisan, mais uma vez obrigada por essa conversa aqui conosco no CNN Novo Dia. Até uma próxima oportunidade.